Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém? Você que também assiste pelo YouTube essa pregação, que Deus possa te abençoar, falar com você e também ser abençoado através da pregação que esse humilde pecador fará para nós essa noite. Irmãos, com alegria estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor, mais um domingo, motivo de adoração, de alegria, de agradecimento a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor não somente pelo que Ele pode dar, mas nós agradecemos constantemente pelo que Ele é. Então, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Ele é o Deus que cuida das nossas vidas, Ele é o Senhor que tem guardado, preservado, ministrado e também restaurado. Nós somos falhos, nós somos pecadores, erramos, acertamos, tropeçamos, o Senhor levanta e assim continuamos caminhando com Ele, porque Deus não desiste dos seus filhos. Se Ele nos alcançou, entendemos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, Ele não vai nunca mais nos perder. A gente pode até de vez em quando trupicar, tropeça, mas Ele não vai desistir de nós. Assim como Ele fez com Pedro, lá no Evangelho de João, no final da carta. No final do Evangelho, Ele vai ao encontro de Pedro para restaurá-lo. Assim também Deus Ele tem feito na minha vida, na sua vida. E por quê, irmãos? Porque o nosso Deus é um Deus de graça. O nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus tem um amor tão grande, mas tão grande, que nós não temos capacidade humana para entender que amor é esse. Cabe nós recebermos e agradecermos por tudo aquilo que Ele já tem feito nas nossas vidas. Amém? Com isso, dito isso, eu quero que os irmãos abram a palavra do Senhor hoje no Evangelho de João, capítulo 20. Terminamos semana passada a carta de Paulo aos Filipenses, uma das suas epístolas da prisão. Como foi rica, quem foi abençoado por essa carta enquanto nós ministramos durante todas essas últimas semanas? Foi tão precioso, não é? E assim terminamos essa carta entendendo que, de fato, nós devemos nos alegrar no Senhor, independente das circunstâncias. É tanto que essa carta é conhecida como a carta da alegria. E ele está preso. Irmãos, como foi rica, como foram ricos todos os finais de semana, todos os domingos que estudamos e aprendemos com o apóstolo Paulo acerca do contentamento no Senhor, não somente pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. E hoje, nos próximos finais de semana, hoje e no próximo domingo, teremos mensagens avulsas. E a mensagem de hoje, irmão, se eu pudesse dar um título, é uma mensagem missionária, é uma mensagem evangelística, por assim dizer. E se eu pudesse dar um título, eu diria que o tema da mensagem de hoje se chama Como Flechas nas Mãos do Senhor. Eu e você somos como flechas nas mãos do Senhor. E a gente vai entender isso. A gente vai passear por esse texto aqui. Nós vamos estudar hoje, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 19 ao 22, sobre a grande comissão. Quem já ouviu falar aqui na grande comissão, levanta a mão. Só para eu ter uma noção. Quem já ouviu falar nessa nomenclatura, a grande comissão? Ela está explícita, clara e objetiva lá em Mateus 28. É a grande comissão onde Jesus nos chama e nos ensina a fazermos discípulos. Só que a grande comissão, ela não está somente ali em Mateus 28. Na verdade, a grande comissão, ela está em todos os evangelhos. Ela está em Mateus, ela está em Marcos, ela está em Lucas e ela também está em João. Mateus 28, a gente aprende com Jesus, ele ensinando a gente a fazermos discípulos. Mas quando a gente olha para Marcos, a tônica da grande comissão é proclamar o evangelho. E aí, quando a gente olha para Lucas, ele nos ensina, o Senhor Jesus, a importância de nós sermos testemunhas dele. E aí, quando nós chegamos em João, nós temos a grande comissão de uma maneira tão especial, por isso que eu escolhi ela hoje, tão pessoal, tão íntima,
relacionada ao nosso Senhor, porque aqui no Evangelho de João, que nós vamos estudar sobre a grande comissão, ela vai tratar acerca do envio. Sendo assim, eu quero convidar vocês agora, antes da gente entrar no texto, para uma reflexão. Está todo mundo comigo? O que é a grande comissão? Eu preciso, então, fazer uma aulinha básica rapidamente com vocês, para todo mundo entender na prática o que é a grande comissão, tá certo? E para isso, eu vou utilizar política. Esquerda, direita, centro, não importa, irmãos. Mas eu vou utilizar a política. Vamos lá. Vou perguntar para vocês, então. Eu quero todo mundo num coro só. Quem governa o nosso país hoje? Não é Alexandre de Moraes, não. É o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Não vamos entrar no mérito se ele está fazendo um bom governo ou se ele está fazendo um mau governo. Esse não é o ponto. Dito isso, que o preço da comida baixe. Mas voltando, a missão de governar o país atualmente é do presidente Lula. Ele tem a missão de governar o país, entretanto, contudo, todavia, ele não governa o país sozinho. E quem são as pessoas que governam o país com ele? Os ministros. Nós temos ministro da Educação, ministro da Cultura, Comércio Exterior, Ciências, Economia, e por aí vai. A missão de governar o país é dele, mas ele compartilha essa missão, comissionando ministros para governar o país com ele. Ele distribui comissionando pessoas para governar o país com ele. Mas se uma bomba estoura, onde ela sempre arrebenta? Na responsabilidade do presidente, porque a missão de governar o país é dele. Partindo desse pressuposto, eu agora vou fazer a pergunta olhando para o nosso texto. De quem é a missão de alcançar os perdidos na face da terra? De Jesus? Nossa, irmãos, eu não vou alongar muito para vocês responderem, para a gente acelerar. Não é nossa. Inicialmente, a missão de alcançar os perdidos na face da terra é de Deus. O principal interessado em querer alcançar os perdidos na terra é o próprio Deus. O primeiro missionário na história da humanidade foi o próprio Deus, indo ao encontro do primeiro pecador. Quando Adão peca, é Deus que vai ao encontro dele e diz: Adão, onde tu estás? Deus é o principal interessado em querer que o perdido seja alcançado. O primeiro missionário na história da humanidade foi o próprio Deus, indo ao encontro do primeiro pecador. Amém? Está todo mundo comigo? A missão é dele, ele vai ao encontro do pecador, entretanto, contudo, todavia, eu falo isso direto. Ele, irmãos, compartilha essa missão comigo e com você. Ele nos comissiona para levar a sua mensagem aos pecadores. Então, todo mundo entendeu que a missão de alcançar os perdidos na face da terra é de Deus? Ficou claro com essa analogia? Se a missão é de Deus, Ele é o principal interessado, mas nós também acabamos de perceber que nós temos o privilégio, porque Ele nos comissiona compartilhando essa missão conosco. É por isso que nós fazemos o que fazemos. A pergunta que eu faço na sequência, então, é: qual é essa missão? Beleza, é alcançar os perdidos na face da terra, mas dentro dessa missão, o que a gente leva? Eu já entendi que a missão é dele, ele compartilhou comigo e agora eu estou indo nessa missão. Então, se eu estou indo nessa missão, eu estou levando o quê? Para a gente não perder muito tempo, eu já vou dizer: nós estamos levando o reino de Deus. A nossa missão
é levar o reino de Deus aos pecadores. Lembra de Jesus na oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Ou seja, irmãos, a nossa missão é levar o reino de Deus às outras pessoas. E por que nós levamos o reino de Deus às outras pessoas? Porque nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos dos céus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, o que é um embaixador? O embaixador é uma autoridade máxima de um país sendo representada numa outra nação. Eu lembro que quando eu morava lá em Washington, D.C., eu andava na rua das embaixadas, eu ficava doidinho, olhando para um lado para o outro, feliz da vida. E quando eu via a embaixada brasileira, entrava, nossa, às vezes tocando uma música, batia uma saudade daqui. Por quê? Porque me lembrava a minha pátria. Só que mais do que isso, quando eu entrava na embaixada, eu não estava mais nos Estados Unidos, eu estava em solo brasileiro. A embaixada é solo brasileiro representado numa outra nação. Ali é uma extensão do Brasil. E o embaixador, ele tem a missão de representar o seu país em uma outra nação. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, ele está dizendo que eu e você estamos aqui na terra como embaixadores de Cristo, representando um reino que não é terreno. E se não é terreno, qual é o reino? É o reino dos céus, irmãos. Eu e você representamos o reino dos céus aqui na terra. Então, se a missão é de Deus e Ele nos comissiona para levar essa missão, compartilhando ela com a gente, nós levamos o reino dos céus para as pessoas, porque nós somos os seus representantes como embaixadores de Cristo. Todo mundo entendeu isso? Isso é um reflexo macro do que é a grande comissão. E aí deixa-me lhe falar uma coisa. Terceira semana de novembro de 2005, num domingo à tarde, eu dentro da minha casa, ouvindo uma música do Hillsong, Lord, I Give My Heart. Eu chorava, irmãos, porque naquele dia o Senhor estava me alcançando. E daquele dia em diante, a minha vida nunca mais foi a mesma. Naquele dia o Espírito Santo de Deus entrou no meu coração, a minha vida mudou, a história começou a ter um novo sentido, as cores alteraram, e dali para frente a minha vida nunca mais foi a mesma. Partindo disso, eu comecei a frequentar uma igreja, era uma igreja muito rica, uma igreja com muitas pessoas importantes. Eu era a última pessoa atrás da vaca malhada, lá escondidinho no final. Eu tentava servir, mas nunca tinha espaço. Porque tudo muito ocupado, e eu falei, quer saber? Eu quero pregar o evangelho, eu quero falar de Jesus, porque eu já tinha entendido isso. Sabe o que eu fiz? Comecei a ir para a praia. Comecei a evangelizar na praia. E nisso que eu comecei a evangelizar na praia, irmãos, eu morria de vergonha. João Pessoa não é tão grande assim, quer dizer, é maior que Caruaru. Mas assim, para termos de uma capital, não tem nem 1 milhão de habitantes. E eu sou bem conhecido lá, eu conheço muita gente. Então eu ficava com vergonha de encontrar alguém na praia que me conhecesse e que falasse, o que você está fazendo aqui, Ed? E eu, com vergonha ainda, estou evangelizando, não queria falar. Mas, mesmo com a vergonha, eu ia. Comecei a abordar pessoas. Eu entendi a importância da grande comissão. Eu entendi que eu precisava levar o reino de Deus para as pessoas. E aí eu comecei a abordar as pessoas e eu falei, quer saber, eu vou oferecer presente. Comecei a oferecer presente para as pessoas. O povo olhava e falou, isso parece um doido oferecendo presente. E cadê o presente? Só que aí eu falava, eu posso te dar um presente? O pessoal olhava assim, às vezes o pessoal dizia não, eu nem deixava dizer não, porque a maioria dizia não logo no piloto automático. Mas eu falava, eu posso te dar um presente? Eu nem deixava responder, eu falava, eu queria receber um presente. Quem é que não quer receber um presente? Aí a pessoa parava e Eu falei, deixa eu abençoar a tua vida com uma oração. Ninguém vai perceber, eu não vou fechar o olho, não vou chamar a atenção de ninguém. Comecei a abordar as pessoas assim. Eu lembro uma delas, Paulo, o nome dele. Andando na praia, na areia da praia,
eu fiz isso, e aí ele disse que eu podia orar, eu comecei a orar por ele, ele chorava, e ele falou, olha, no dia que você vê alguém andando sozinho na praia, pode ter certeza que essa pessoa precisa de ajuda. Você não sabe como isso foi importante para mim. Naquele dia, Paulo entregou a vida para Jesus, orei por ele, e tivemos um tempo maravilhoso aquela noite, e nunca mais eu ouvi. Ele está nas mãos do Senhor, e assim o Senhor cuida. Comecei a fazer isso todas as quartas-feiras. Teve uma vez que eu fui evangelizar um hippie, o hippie começou a falar de arte, eu comecei a falar do maior artista de todos, e a conversa ficou meio emboloada, ele falava uma coisa, eu puxava com a outra, tentava contextualizar, e aí ele olhou para mim assim, ele falou, eu estou doente. Aí eu falei, tu quer ser curado? Aí ele olhou para minha cara e falou, não vem para cá com isso aqui não. E aí você não sabe o que eu vou te dar. Eu fiquei invocado também. Eu falei, esse cara vai bater em mim, maior que eu, enorme. Ele botou o dedo na minha cara e falou, saia daqui que eu não quero o que você tem para me oferecer. Resumo da história, irmãos, eu saí porque senão eu ia apanhar mesmo. Mas eu chorei aquele dia, eu chorei. E eu falei, Senhor, eu tenho vergonha para evangelizar e quando eu consigo dá errado. Não vou mais não. Na outra semana, estou eu de novo, persistente. E aí fui evangelizar. Onde ficam as garotas de programa, lá na praia de Manaíra, em João Pessoa. Aí estava lá as garotas de programa, eu estou passando, aí tinha um cara tatuado, todo tatuado, camisa regata, careca, sentado, fortão. Cheguei perto dele, eu falei, meu irmão, posso sentar do seu lado? Não, eu falei, eu posso falar com você? Você me dá um minutinho? Ele olhou para mim assim, o que você quer? E virou a cara, não me deu atenção não. Sentei. Eu posso te fazer uma pergunta? Mas eu quero saber se você deixa, senão vai ser invasão de privacidade. Ele olhou para minha cara, eu falei, pronto, esse cara vai pensar que eu sou gay. Aí ele falou, fala o que você quer, e engrossou a voz e virou. Eu falei, eu sou cristão, estava passando por aqui, senti vontade de abençoar a tua vida com uma oração. Irmãos, aquele cara olhou para mim com uma raiva, e naquela hora eu fiquei morrendo de medo. Você já se sentiu com medo tomando a iniciativa para pregar o Evangelho, falar de Jesus e de repente percebe que vai sofrer alguma retaliação? Você já se sentiu assim? O texto que a gente vai ler agora, que é o texto que a gente leu há alguns minutos atrás com Israel, os discípulos estão morrendo de medo dentro de casa. Por quê? Jesus ele tinha morrido, e ele não tinha aparecido mais, e eles estão agora às portas trancadas, com medo de sofrerem as mesmas retaliações que Jesus tinha sofrido. E assim a gente vai ler novamente os 4 versículos, não são muitos, então vamos ler de novo, só para todo mundo situar, entender o que está acontecendo no contexto. Versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por meio dos judeus, Jesus ele entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, versículo 20, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Imagina a felicidade deles. Versículo 21. E novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Irmãos, o que está acontecendo aqui? O medo está tomando conta dos corações dos discípulos. Qual é o título da mensagem? Como flechas nas mãos do Senhor. Por que eles estão morrendo de medo? O texto ele é muito claro. Diz que eles estão reunidos pelas portas trancadas por medo dos judeus. E por que com medo dos judeus? Porque eles estão com medo de sofrer o que Jesus tinha sofrido na cruz do Calvário 3 dias antes. Eles não querem passar pelos açoites, eles não querem passar pelos chicotes, pela cruz, pela coroa de espinhos, eles não querem sofrer. E eles estão morrendo de medo, fugindo, se escondendo.
E de repente o texto diz que de maneira sobrenatural, Jesus ele entra dentro daquela casa. E quando Jesus entra dentro daquela casa, o texto não diz que ele bateu na porta, toque, 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 abriram e ele entrou. O texto apenas diz que ele entrou. E é possível que ele tenha entrado de maneira sobrenatural. Por quê? Porque ele é 100% homem, mas ele também é 100% Deus. E aí ele entra dentro daquela casa. E a primeira lição que a gente aprende com a atitude de Jesus aqui, olhando para aqueles discípulos que estão morrendo de medo, é que, como flechas nas mãos do Senhor, tanto eu e vocês, como também os discípulos, precisamos entender que nós devemos pregar o Evangelho e não ter medo. Como flecha nas mãos do Senhor, eu e você devemos pregar o Evangelho com ousadia e não ter medo. Por isso que o texto diz, no versículo 19, que quando Jesus entra, a primeira coisa que ele fala é: paz seja com vocês. Essa frase de Jesus, essas palavras de Jesus, elas têm o principal intuito no texto original, grego koiné, de acalmar os corações dos discípulos. Ele não está cumprimentando os discípulos, ele está acalmando, porque está todo mundo desesperado. Pedro, Tiago, João, Tomé, Barnabé, o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão com medo? Irmãos, quando o Senhor Jesus ele nos chama para pregar o Evangelho, a gente já entendeu a importância da grande comissão, que Deus ele compartilha esse privilégio conosco de levarmos o reino dos céus aos pecadores. A gente compreendeu isso. Se a gente compreendeu isso, nós precisamos também, na prática, entender que adversidades nós enfrentaremos. Não é fácil. Eu lembro uma vez, lá nos Estados Unidos, voltando da escola de inglês em 2013, eu acho que eu já contei essa história aqui, uma mulher na parada de ônibus só faltou me bater, porque eu fui inventado de falar de Jesus para ela. Ela falou: eu estou com fome agora, Jesus vai me dar de comer? Não vai, então cala a sua boca. Eu fiquei mufino ali, mas eu não tive medo, eu continuei falando. Mas eu fiquei mal pra caramba, eu chorei depois, mas eu falei. Irmãos, eu e você não podemos ter medo de pregar o Evangelho. E por que eu e você não podemos ter medo de pregar o Evangelho? Porque eu e você entendemos o Deus que nós servimos. Eu e você entendemos que o mundo não é fácil. Eu e você, olhando para esse texto, percebemos também que os discípulos, eles estavam amedrontados, mas eu e você também acabamos de perceber o que Jesus está fazendo com eles. Jesus está acalmando os corações deles e também trazendo à memória deles que eles não deveriam ter medo. Qual é a mensagem que está por trás dessa implicação, que pode ser uma aplicação para os nossos corações? Eu e você pregamos o Evangelho de Jesus e não podemos ter medo das represálias do que pode acontecer, porque o Senhor, Ele continua sendo Deus nas nossas vidas em tempo e também fora de tempo, nos dias de alegria, mas também nos momentos de adversidade. O que dizer, por exemplo, de um dos pregadores que vieram antes da Reforma Protestante, por assim dizer, John Hus. Antes de Martinho Lutero, ele compreendeu que a salvação, ela não era comprada através de indulgências, através de dinheiro, onde a Igreja Apostólica Romana pregava e ensinava, vendendo a salvação para as pessoas. E o seu posicionamento, começando a pregar o Evangelho, mostrando que a salvação era através da fé, fez com que ele fosse preso. E ficou muito tempo na cadeia. E chegaram para ele e falaram: se você se arrepender e publicamente confessar o seu erro, nós libertaremos você. E ele disse: eu jamais farei isso.
Resumo da história: preparam uma fogueira e colocam ele no centro dessa fogueira. Ateiam fogo e agora ele começa a agonizar de dor, irmãos, sendo queimado em praça pública. E os anais da história vai dizer que John Hus, ele cantava hinos de louvores a Deus enquanto estava sendo queimado publicamente. E naquele momento, Deus usa ele de maneira profética e sobrenatural, e ele fala: hoje vocês estão matando um ganso. Hus significa ganso na língua boêmia. E aí ele continua dizendo: mas daqui a 100 anos virá um cisne e vocês não poderão contê-lo. 100 anos depois, Martinho Lutero, que na língua boêmia também significa cisne, está pregando os 95 teses no castelo de Wittenberg, na Alemanha. E ali foi o pontapé da reforma protestante, onde o evangelho começou a espalhar pelo mundo. E assim, pela soberania de Deus, usando pessoas, fez com que o evangelho viralizasse, espalhasse pelo ocidente, chegando também até nós nos dias atuais, irmãos. O que nós podemos ver nesse pequeno retrato? O poder de Deus sendo evidenciado na vida de pessoas que entenderam que não poderiam ter medo de pregar o evangelho, independente das circunstâncias. E aí, qual é a aplicação para as nossas vidas? Eu e você, onde nós estamos, temos o desafio de compartilhar o evangelho, de pregar a palavra do Senhor, de anunciar as boas novas de salvação, e assim, mesmo sabendo que poderemos sofrer em meio às adversidades, nós precisamos compreender que o nosso Deus é muito maior do que todas elas. Pregue o evangelho, fale de Jesus, abre a sua boca, e depois você fala: Ed, mas Deus não me usa. Você não tem aberto sua boca. Pregue, fale de Jesus. Ah, mas eu nunca vou pregar num púlpito desse como você está. Não tem problema. Você não precisa estar aqui. Você não precisa vir para cá. Deus, Ele quer usar você poderosamente onde você está. Deus quer usar você poderosamente através das pessoas com quem você convive. O Senhor quer te usar poderosamente no teu ambiente de trabalho. O Senhor quer te usar intencionalmente através dos seus relacionamentos na faculdade. O Senhor quer te usar para alcançar os seus na tua família que ainda não conhecem o evangelho. O Senhor, irmãos, Ele está a todo momento colocando eu e você em situações para que o evangelho seja pregado, compartilhado, e eu e você não podemos ter medo de fazer isso. Amém? Essa é a primeira lição que Jesus está dando para os discípulos, acalmando os corações deles, porque todos estão com medo. Eu e você também não podemos ter medo de pregar o evangelho. Eu e você, irmãos, precisamos pedir: Senhor, arranca toda a timidez, arranca do meu coração todo receio, arranca do meu coração toda a vergonha e me ajuda a pregar, me ajuda a compartilhar a tua mensagem. Primeira lição que nós aprendemos aqui: como flechas nas mãos do Senhor, nós devemos compartilhar o evangelho e não ter medo. Segunda lição que nós aprendemos com Jesus aqui é que, como flechas nas mãos do Senhor, eu e você devemos compartilhar acerca de Jesus Cristo, porque Ele está vivo e não está morto. Eu vou repetir isso aqui. Eu e você, como flechas nas mãos do Senhor, devemos compartilhar acerca de Cristo que está vivo e não está morto. E por que eu estou falando isso? Porque depois que Ele acalma os corações dos discípulos, o que Ele faz na sequência? O versículo 20 diz: tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e mostrou-lhes o lado. E o que o texto diz? Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Irmãos, com outras palavras, depois que Jesus acalmou os corações, está todo mundo calmo agora. Ele já acalmou. Está todo mundo tranquilo agora. É o Senhor que está aqui, Ele ressuscitou. Ele está aqui.
E aí Jesus olha para eles e fala, olha aqui, ó. Olha aqui, aquela lança que me furou lá na cruz. Olha aqui, ó. Olha os buracos. Eu morri, mas eu ressuscitei. A morte não pôde me segurar, Tiago. João, eu estou vivo. Pedro, a morte não pode me segurar. Com outras palavras, ele está dizendo, não tenham medo, porque eu ressuscitei. Então, quando vocês forem falar de mim lá fora, além de não terem medo, vocês vão ter que ir com ousadia. Sabe por quê? Porque a morte não pôde me segurar. Eu sou maior que a morte. Eu sou o autor da vida. Sou eu que dou a vida. Eu estou no controle da vida. E eu também estou no controle da morte. A morte não pode me segurar. Eu ressuscitei. Por isso que o texto diz que os discípulos ficaram alegres. Eu fico imaginando, deram o salto mortal, pularam, deram cambalhota, um abraça o outro, está todo mundo pulando. Ele ressuscitou. Imagina a felicidade deles naquele momento. Ele está aqui. A morte não segurou ele. Ele ressuscitou. E a felicidade deles, irmãos. Quando a gente prega sobre o nosso Salvador, a gente não deve pregar desanimado, xoxo, capenga, horrível. Não! Entenda uma coisa. Por quê? Eu lembro que eu estava lá em Brasília, teve a final do Supercopa. Eu acho que eu já falei isso, não sei. Flamengo e Palmeiras. O Flamengo perdeu para o Palmeiras na final. Que Deus tenha misericórdia. Mas quando o Flamengo fez gol, eu gritava, eu fiquei rouco, pulava. E por que na presença de Deus a gente não faz a mesma coisa? Porque diante do Senhor, falando do nosso autor e consumador, do Senhor que nos salvou, que nos arrancou do inferno, por que a gente não fala com a mesma ousadia? Por que a gente não tem o mesmo ânimo? Por que a gente não tem a mesma alegria? Irmãos, eu e você fomos comprados por o sangue precioso de Jesus Cristo. Ele é a razão das nossas vidas. É Ele que nos mantém de pé. Quando nós compartilhamos de Jesus, nós compartilhamos daquele que deu a vida e a vida eterna para nós. Nós estávamos condenados a ir para o inferno. Eu e você devemos nos alegrar. Eu e você devemos nos regozijar. E eu e você devemos ter essa ousadia, essa animação diante do Senhor. Me dá uma tristeza quando eu vejo pessoas desanimadas, falando daquele que trouxe alegria para nós. O que está acontecendo com a igreja do Senhor? Apática, xoxa, capenga. Cadê o ânimo? Cadê a alegria da salvação? Senhor, traga-me de volta a alegria da salvação. O dia que marcou as nossas vidas para todo sempre, aquele dia que nos selou, nos arrancou do inferno e nos trouxe para a vida, aquele dia que mudou a nossa história, aquele dia que redimiu a nossa vida, aquele dia que ressignificou os nossos passos, aquele dia que houve transformação para sempre dentro de nós. Foi através dele. E por quê? Porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou, porque a morte não pôde segurá-lo. Então, quando a gente falar de Jesus, que a gente fale com alegria, irmãos, e que a gente lembre sempre, Ele não está na cruz, sofrendo, triste, capenga, sofrendo, como muitas imagens oferecem essa ilustração, fazendo essa alusão. Não, a cruz está vazia, porque Ele ressuscitou, e louvado seja o nome do Senhor, que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja exaltado, porque Ele vive e vive para todo sempre. E por isso que os discípulos ficaram felizes, porque eles entenderam. Eles entenderam. O medo já tinha desaparecido. Que medo que nada. A gente está fazendo um papel de bobo aqui dentro. Não era para estar com medo, Ele ressuscitou. Irmãos, da mesma forma somos nós.
Que o Senhor arranque de nós toda a apatia, que o Senhor arranque de nós todo o desânimo, que o Senhor arranque de nós toda a fraqueza e nos revista, nos encha e nos cubra do seu precioso Espírito, nos dando o ânimo que vem dos céus, da parte dele, no nome de Jesus. E os discípulos entenderam isso, por isso que eles ficaram alegres. Como flechas nas mãos do Senhor, nós entendemos que devemos pregar o Evangelho e não termos medo. Como flecha nas mãos do Senhor, nós devemos falar acerca de Jesus Cristo, porque Ele está vivo e não está morto. E por fim, como flechas nas mãos do Senhor, eu e você devemos pregar o Evangelho, porque nós não estamos sozinhos. Deixa-me falar isso para você. Como flechas nas mãos do Senhor, nós pregamos o Evangelho porque nós não estamos sozinhos. Imagine a cena. Vou até beber água de novo para fazer a cena. Hoje é dia de teatro, estou brincando. Gente, eu estou suando. Primeiro eles estavam com medo. Jesus entra, o medo desaparece. Jesus acalmou os corações, falando: Pai, seja com vocês, se acalmem. Porque esse medo, calma. Como flecha nas mãos do Senhor, nós entendemos que não podemos ter medo. Jesus está acalmando os corações dos discípulos. Como flecha nas mãos do Senhor, a gente prega o Evangelho, porque a gente entendeu que Ele está vivo e não está morto. Os discípulos ficam alegres por isso. E agora a alegria toma conta. E está todo mundo na expectativa. E agora? O que vai acontecer? Está todo mundo agora não com medo mais. Todos estão 100% com os olhos fitos em Jesus, esperando para ver o que Ele vai falar. Todo mundo na expectativa de ouvir as próximas palavras do seu Senhor. E aí, mais uma vez, Jesus diz: Pai seja com vocês. Vamos ler o texto? Versículo 21. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Aqui é a primeira vez que ele está cumprimentando os discípulos. É como se ele estivesse falando para eles agora: Pai do Senhor, meus irmãos. Shalom. Tudo bom com vocês? A primeira vez foi para acalmar. Essa segunda, os corações já estão tranquilos, ele cumprimenta. E depois que ele cumprimenta, está todo mundo prestando atenção, quer ouvir o que ele tem para dizer. Aí ele fala: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Gente, com outras palavras, Jesus ele está dizendo assim: olha, meus discípulos, na mesma autoridade e no mesmo poder que o meu Pai me enviou aqui para a terra, nessa mesma autoridade e nesse mesmo poder, eu também estou enviando vocês agora. E aí o versículo 22 diz: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Como flechas nas mãos do Senhor, nós nunca estaremos sozinhos quando pregamos o Evangelho. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus está conosco. O Espírito Santo de Deus se faz presente. E permita dizer uma coisa. No grego koiné, quando diz aqui, e com isso soprou sobre eles, a mesma palavra utilizada no grego aqui, é a mesma palavra utilizada em Gênesis capítulo 1, no hebraico, quando Deus ele sopra após criar o boneco de barro. E após criar o boneco de barro, ele sopra no boneco de barro, dando fôlego de vida para ele. Qual é a implicação que nós entendemos aqui, irmãos? No Velho Testamento, na criação de todas as coisas, Deus sopra, dando fôlego de vida ao homem. Aqui, Jesus, ele sopra nos discípulos,
dando fôlego de vida no espírito do homem. E assim eles recebem o Espírito Santo de Deus para fazer aquilo que eu e você não temos condições de fazermos sozinhos. O Espírito Santo de Deus está presente, fazendo aquilo que nós não temos condições de fazer. Quando nós entendemos que a missão é de Deus e Ele compartilha ela conosco e nós vamos pregar o Evangelho nessa última aplicação, como flechas nas mãos do Senhor, nós entendemos que quando pregamos o Evangelho, nós nunca estaremos sozinhos. Pregue o Evangelho. Abra a sua boca, fale de Jesus, compartilhe o amor de Jesus, não se preocupa com os resultados. Muita gente vai fechar a porta na sua cara, muita gente não vai querer dar ouvidos, mas deixa eu falar uma coisa. É o Espírito Santo de Deus que trabalha, é o Espírito Santo de Deus que ministra. Talvez você seja a pessoa que esteja lançando a semente. Talvez venha uma outra pessoa e ao pregar o Evangelho novamente, seja aquela que vai colher aquilo que foi iniciado há muito tempo atrás, e Deus pode ter utilizado você como flecha nas mãos dele para pregar para aquela pessoa, e agora alguém está colhendo aquilo que você plantou. O ponto importante que nós precisamos ter em mente aqui, irmãos, é o quê? Que nunca estamos sozinhos quando pregamos. E por quê? Porque a mensagem ela não é nossa, a transformação ela não vem de nós, a salvação ela não parte de nós, a salvação ela acontece quando o Espírito Santo de Deus entra na vida do pecador. Quando o Espírito Santo de Deus transforma a vida de um pecador, quando o Espírito Santo de Deus faz com que o pecador entenda que somente através de Jesus Cristo, eu e você poderemos ir para o céu. E aí, através dessa clareza do Espírito Santo de Deus, o pecador reconhece que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E ele entende isso através de quê, irmãos? Do Espírito Santo de Deus. E ele entende isso através do Espírito Santo de Deus porque alguém, entendendo que é uma flecha nas mãos do Senhor, prega o Evangelho. E quando prega o Evangelho, ele não prega sozinho, porque o Espírito Santo de Deus vai na frente, ministrando, tocando e trabalhando os corações, fazendo aquilo que eu e você não temos condições de fazer. Amém? Quero chamar o louvor para vir aqui para cima. Nós estamos encerrando daqui a alguns minutinhos. É assim, irmãos. Prega o Evangelho. Deixa-me falar uma coisa para você. Pedimos tantas coisas ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Passamos uma vida inteira na igreja, se relacionando com Deus. E a pergunta que eu faço é: quantas vezes você abriu a sua boca para falar de Jesus, acerca do que Ele fez na sua vida, de onde você estava e agora onde você está, como você era e o que Ele fez? Ah, Ed, eu não sei falar muito de Jesus. Fala o que Jesus fez na sua vida. Compartilha com as pessoas o amor de Jesus, dizendo o que Ele fez na sua vida. Não é você que vai transformar o coração de alguém. É o Espírito Santo de Deus quando nós abrimos a nossa boca, do nosso jeitinho, na nossa maneira de falar. E através da nossa maneira de falar, poderosamente, o Espírito Santo de Deus vem como uma bomba, bum, no coração do pecador. E quando a gente menos espera, um impacto sobrenatural é causado no coração de alguém. É assim, irmãos. Não é por causa de nós, é por quem está em nós. O Evangelho, ele causa impacto na vida das pessoas, não é por causa da minha vida e da sua vida, é por causa daquele que governa as nossas vidas, quem é o centro das nossas vidas. Vocês lembram do Max? Eu falei que o nome dele era Max? Se eu não falei, eu digo, o nome do rapaz tatuado, careca, fortão, era Max. Quando eu sentei do lado dele, eu pensei que eu ia apanhar. Eu pensei que eu ia apanhar, irmãos.
Eu falei, Senhor, vem aqui, me ajuda. Me ajuda que o negócio tá feio, não quero apanhar não, que da última semana eu fugi. Para não apanhar, não quero apanhar hoje não. E eu continuei falando, eu sou cristão. Ele estava invocado comigo. Mas eu falei, deixa eu abençoar a tua vida com uma oração. Ninguém vai perceber, estava passando gente toda hora, de um lado para o outro. Eu estava sentado na calçadinha com ele. Falei, eu não vou fechar o olho, eu não vou aumentar o tom da minha voz. Eu só quero abençoar a tua vida com uma oração. Irmãos, o Espírito Santo de Deus é aquele que faz o que a gente não tem condições. Ele começou a murchar, começou a desarmar. O tom da voz dele diminuiu, ficou mais brando. E ele falou, tá bom, pode orar. E aí eu, de olhos abertos, comecei a orar por ele. E aí, como eu não sabia pelo que orar, objetivamente, eu orei por tudo. Orei pela família dele, pelos seus familiares, pela sua vida. Orei por cachorro, periquito, papagaio. Fui orando, irmãos, fui orando. O Espírito Santo de Deus foi conduzindo. E eu fui orando, abençoando a vida dele, apresentando a vida dele ao Senhor. Pai, eu quero te apresentar a vida dele. Olha para a sua vida, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Abençoa meu amigo aqui. Visita seu coração, seus familiares. E fui orando. Quando eu terminei de orar, irmãos, ele estava de cabeça baixa, não dava para ver. Ele levanta e ele estava cheio de lágrimas nos olhos. E ele olhou assim, ele disse, o fato de você vir falar comigo me faz acreditar que Deus ainda se importa comigo. Eu sou desviado da igreja. E na hora, irmãos, eu olhei para ele e eu falei, Max, as pessoas que... Não me perguntam por que eu falei isso, mas eu falei. E eu acredito que o Espírito Santo de Deus tocou meu coração para falar aquilo na hora. Eu falei, quando as pessoas machucam a gente, na maioria das vezes elas esquecem, mas a gente que leva pancada dificilmente esquece. E ele chorava, irmãos. E ele falava, é verdade. Eu falei, eu quero te ajudar. Dei meu número para ele, o número do meu telefone. Eu falei, você pode ligar para mim a hora que você quiser, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Conta comigo, eu quero poder estar orando com você, eu quero poder estar junto de você. Aí ele anotou o meu número. E aí eu pedi o número dele também, que eu não sou bobo, né? Eu falei, se ele não me ligar, eu vou ligar para ele. Pedi um número, aí ele me deu, anotei, fui embora. Naquele dia eu fui embora tão feliz, eu falei, Senhor, obrigado. Agora eu estou entendendo que vale a pena perseverar. E fui, irmãos. No meio da semana liguei para ele, telefone desligado. Liguei várias vezes, dias diferentes, semana seguinte, nada. Eu falei, esse camarada me enganou, me enrolou. Na época eu trabalhava num cartório de registro imobiliário. Era uma sexta-feira, 5 horas da tarde, saindo do cartório. Meu telefone toca. E um homem aos prantos liga para mim. Eu queria falar com o Edilson. Eu falei, ele que está falando. Aqui quem está falando é o Maxwell. Eu falei, eu não conheço nenhum Maxwell. Ele falou, você conhece sim, é o Max. Aquele rapaz que você conheceu lá na praia. Eu falei, Max, eu estou tentando falar com você há vários dias, como é que você está? E ele chorava, irmãos, ele chorava. E ele disse, eu quero te contar uma história, mas por favor, não me condena. Peso do pecado, como faz as coisas. Por favor, não me condena. Eu falei, tá bom. E ele disse, aquele dia quando você estava lá na praia e você foi falar de Jesus para mim, eu não estava à toa ali. Eu sou casado. Foi a primeira fala dele. Mas logo na sequência ele se justificou e ele falou, na verdade eu não sou casado, eu vivo com uma mulher. E essa mulher é garota de programa. E ali, quando você me viu na praia, eu estava justamente no ponto de prostituição, porque ela estava ali para fazer programa. E eu ficava ali observando ela sair para fazer programa, e eu ficava observando para ninguém mexer com ela. Olha só, irmãos, a prisão
E ele, mais uma vez, aos prantos, ele disse: por favor, não me condena. O peso do pecado, irmãos, o peso do pecado. E ele falou: você disse para mim que o dia que eu precisasse de ajuda eu podia ligar, e esse dia chegou. Eu estou há 2 dias perambulando sem dormir. E a única pessoa que me vem na cabeça é você. E eu preciso de ajuda. Eu não sei mais o que fazer, eu estou perturbado. E aí ele continuou falando: naquele dia, assim que você saiu, a minha mulher chegou para mim e perguntou quem você era. Porque eu fiquei um tempão com ele lá. E eu disse que você era cristão, que você tinha falado de Jesus para mim. E ela até olhou para mim e falou: vamos para a igreja? E ele falou: cara, eu fiquei empolgado, eu fiquei animado. Eu ia conseguir levar ela para a igreja. Só que depois ela desconversou e não quis mais ir. E a verdade é que você não conseguiu falar comigo, porque o número que eu te dei era o número dela. E o número dela está desligado. Porque no dia tal, que eu não lembro, ela saiu para fazer programa e eu estava lá. Mas ela não voltou. 2 dias depois eu encontrei ela atrás do Bar Dionaldo. É um bar muito famoso lá em João Pessoa. Assassinada com um saco plástico na cabeça. Eu encontrei ela juntamente com a polícia lá. Eu não sei o que fazer, eu estou perturbado. Eu sei que ela não volta mais. Ela não volta. Mas eu estou perturbado e eu preciso de ajuda. Irmãos, qual é a lição que a gente aprende aqui? O que eu fiz aqui? Eu não fiz nada. Eu estava com vergonha de falar de Jesus. Essa é a realidade. Eu não tenho mérito nenhum nisso. Não tenho. Mas naquele momento, mesmo com vergonha, eu abordei uma pessoa. Falei de Jesus para ela. E o Espírito Santo de Deus é aquele que faz o que nós não temos condições de fazer. Esse é o poder do Evangelho na prática, irmãos. Como flechas nas mãos do Senhor, a gente não pode ter medo de pregar o Evangelho. Como flechas nas mãos do Senhor, nós falamos acerca de Jesus Cristo porque Ele está vivo, Ele não está morto. Como flechas nas mãos do Senhor, quando nós pregamos o Evangelho, falamos acerca de Jesus Cristo, porque Ele está conosco todos os dias até o fim dos tempos. O Espírito Santo de Deus está presente. E quando eu abordei aquele rapaz, foi isso que aconteceu. Não ache que a sua timidez seja um empecilho, não ache. Não ache que talvez a sua possível falta de retórica seja um empecilho. Não ache. Não ache que por talvez talvez você nunca venha aqui, isso seja um empecilho. Não ache. Porque Deus, Ele quer usar eu e você onde nós estamos e com quem estamos vivendo. Na grande comissão de Mateus 28, onde Jesus ensina a importância do discipulado, as últimas palavras dele são claras: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Irmãos, eu e você não estamos sozinhos nessa caminhada. Eu e você estamos caminhando com Deus todos os dias. Deus se faz presente, Deus está cuidando e o Senhor também quer nos usar poderosamente para a glória do seu próprio nome, para que outras pessoas sejam alcançadas. Pode entrar com as crianças. Bem-vinda, crianças. Que o Senhor possa aplicar essa mensagem aos nossos corações. Que o Senhor possa nos usar para a glória do seu próprio nome. Que o Senhor possa nos abençoar. E assim, eu e você possamos ser flechas poderosas nas mãos do Senhor para a glória do seu próprio nome. Amém? Vamos ficar de pé para esse louvor.
Vamos ficar de pé mais uma vez. Antes do louvor, eu quero fazer mais uma oração. Fiquemos todos de pé. Senhor, te adoramos por quem Tu és. Glorificamos e exaltamos o Seu nome, porque Tu és o Deus das nossas vidas. Glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque é o Senhor que arranca todo o medo dos nossos corações. Glorificamos e te exaltamos, porque o Senhor retira o medo e coloca ousadia. Te glorificamos e te exaltamos, porque quando falamos de Ti, falamos acerca de um Deus que está vivo e não está morto. Te glorificamos e te exaltamos, porque o Senhor está presente todos os dias das nossas vidas, cuidando, trabalhando, ministrando e nos restaurando. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, no nome de Jesus, para todo sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Nessa canção nós vamos recolher os nossos dízimos, as nossas ofertas. Os irmãos podem ficar à vontade para fazer no Pix também, se quiser. Temos aí o QR Code atrás dos bancos. Fiquem à vontade. Quem está nos visitando, não sintam-se constrangidos. É para a manutenção da casa do Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, usa-me. Você pode declarar mais alto? Sonda-me. Você está falando ao Senhor que sonda-me, Deus, conhece o meu ser, mas quebranta, Pai, o meu coração, para estar sensível à Tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-nos, ó Pai. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero
as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui E a minha vida usa-me, Senhor. usa-me. Para o louvor da glória dele. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Louvado seja o seu nome. Amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. 'Amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. 'Amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. 'Amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. 'Amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém.